meu amigo e minha amiga, meu nome é Benito Salomão, eu sou economista e hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre taxa de juros e taxa de câmbio. Bom, primeiramente vamos fazer uma análise da conjuntura, né, dessas duas variáveis que nós temos aqui, macroeconômicas. Bom, a taxa de juros ela entrou numa trajetória de ascendência, né, recentemente, logo após as eleições, o Banco Central já aumentou, já sinalizou que vai realizar um aperto monetário nesse começo do segundo mandato da presidente Dilma. E a taxa de câmbio, ao longo de um ano, aí, vem sofrendo consecutivas desvalorizações. Saiu do nível de 1,70 o ano passado para bater em 2,62 esse ano. Bom, diante disso aqui nós temos alguns diagnósticos, né? Vocês costumam acompanhar pelo noticiário de que o Brasil opera com uma das taxas de juros mais altas do mundo, se não a mais alta. Isso acontece por quê? Bom, segundo uma visão de economistas, isso acontece porque existe um lobby do setor financeiro em Brasília, de que chantageia o governo a todo tempo e não permite com que essa taxa de juros baixe, né? Como se o governo tivesse condições de escolher para onde vai essa taxa de juros sem que isso causasse nenhum distúrbio na nossa economia. Bom, antes fosse, né? A gente sabe que não é assim, né? Na verdade, a nossa taxa de juros no Brasil ela é alta, e a nossa taxa de câmbio no Brasil ela é volátil, porque o problema não é o nível da taxa de câmbio. O problema é que ela oscila, né, de maneira muito brusca ao longo do tempo. Então nós temos um plano de fundo, um problema de plano de fundo aí, que causam esse efeito nessas duas variáveis. E esse problema é exatamente a escassez de poupança doméstica na nossa economia. Bom, o que é isso? O que é poupança doméstica? Bom, a poupança, por definição, ela é aquela variável na economia que vai financiar o investimento e permitir que as economias apresentem um nível sustentado de crescimento ao longo do tempo, né? Quando você apresenta um baixo nível de poupança doméstica e mesmo assim apresenta um alto nível de crescimento ao longo do tempo, que foi o que aconteceu na economia brasileira entre os anos 2000 e 2010, você o faz absorvendo poupança externa, né? O que acontece? O mundo apresentando um alto grau de liquidez, parte dessa liquidez acaba entrando na nossa economia, apreciando o câmbio, apreciando a taxa de câmbio, que foi o que aconteceu nesse período, e com isso você consegue manter níveis de consumo aqui mais elevados, né? Nós temos que lembrar também que o preço dos nossos produtos exportáveis, né, sobretudo as commodities, aumentaram bastante ao longo desse período, e isso permitiu uma entrada maior de capitais na nossa economia aqui, ajudando a financiar esse investimento, que permitiu que a nossa economia crescesse aí, entre 3,5% e 4% aí, ao longo daquela década. Bom, hoje a conjuntura internacional já não ajuda tanto, né? Os fluxos de capitais que existem, eles têm procurado uma conciliação entre liquidez e rentabilidade e baixo risco, né? Então, com certeza, a nossa economia brasileira, diante de um cenário de baixa poupança doméstica, elevado déficit público, elevado déficit em transações correntes e uma relação dívida-PIB, dívida bruta PIB preocupante, evidentemente que a nossa economia ela não vai entrar nesse grupo de economias que fazem parte dessa liquidez e dessa segurança que os investidores procuram. Então é natural que a nossa taxa de câmbio venha sofrendo essa desvalorização e deve continuar sofrendo, né, na ausência de intervenções maiores no mercado de câmbio por parte do governo, deve continuar sofrendo desvalorizações ao longo dos próximos meses, né?
Nossa taxa de juros é alta pela mesma razão. A nossa taxa de juros no Brasil ela é a mais alta do mundo. Isso não acontece porque os banqueiros de Brasília são gananciosos. Isso acontece porque nós temos um baixo nível de poupança doméstica. E aqui vale destacar, a causa desse baixo nível de poupança doméstica, em torno de 14% do PIB, é exatamente a despoupança do setor público. A poupança doméstica ela é composta por poupança privada e por poupança pública, do setor público. Então, nós temos um governo que apresenta um déficit nominal de 5% do PIB nesse ano de 2014, uma situação realmente preocupante. Então, advogar que a taxa de juros no Brasil é alta porque existe banqueiro ganancioso é a mesma coisa que falar, olha, governo, você pode continuar aumentando seus gastos acima da taxa de crescimento do PIB, que está certo isso daí, entendeu? A culpa é do setor financeiro. Não é verdade, né? Na verdade, o professor Edmar Baixa escreveu um artigo no seu livro Belíndia 2.0, onde ele demonstra exatamente isso. A nossa taxa de juros ela é alta porque nós temos um nível de dívida pública PIB muito elevado, para padrões emergentes, em torno aí de 60% do PIB, e nós temos um nível de gasto público muito alto. A partir do momento que você ataca esse problema da despoupança do setor público, você começa a dar margem ao longo do tempo para que a taxa de juros comece a ceder e comece a cair. Então, nós traçamos aqui o diagnóstico e a forma com que o governo deve mexer, que é exatamente retomar uma política fiscal mais austera e mais responsável, uma política fiscal que caiba dentro do PIB. A partir disso, você eleva o nível de poupança doméstica. A partir disso, você eleva o nível de investimento financiado com recursos internos, com recursos próprios. A partir disso, você coloca a economia brasileira de volta numa rota de crescimento sustentado pelo investimento privado e não público. E a partir disso, você começa a permitir com que a taxa de juros vá caindo, entendeu? E que a taxa de câmbio também ela possa se estabilizar, porque a partir do momento que a economia brasileira ela consegue crescer com menos absorção de poupança externa, você produz menos pressões no câmbio naturalmente, entendeu? Então esse câmbio vai ser menos volátil. É só olharmos hoje para as economias asiáticas, que são economias de altíssima produtividade, economias que exportam bastante, em detrimento das suas importações, e economias que têm um nível de poupança doméstica de 35% do PIB, enquanto a nossa é de 14%. Isso explica porque essas economias asiáticas conseguem manter um nível sustentado de crescimento, conseguem blindar a sua moeda, a sua taxa de câmbio, conseguem produzir políticas econômicas mais eficientes em relação a nós. A gente cresce para depois poupar, Lá não, lá eles poupam para crescer. E essa relação de causalidade aí, no meu entendimento, faz o maior sentido, porque você crescer com recursos próprios, você se expõe menos ao risco em relação a crescer com recursos de terceiros. Amanhã acontecem problemas na economia internacional como nós estamos vivenciando aqui desde 2008, a nossa economia está patinando e não conseguiu mais promover um nível de crescimento maior, mais robusto. Muito pelo contrário, que nós estamos vendo aqui um nível de crescimento bastante baixo, uma inflação que, apesar da recessão, uma inflação que insiste no teto da meta, entendeu? E déficits gêmeos, que são o déficit público e o déficit externo. Então, uma política fiscal austera ela pode ajudar a reverter esse cenário ao longo do prazo, ao longo do tempo. Meu nome é Benito Salomão, eu espero que vocês tenham gostado.